eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós matastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Nós vamos escutar o que nós temos escutado. Precisamos. Nós temos um homem visível dentro de nós. Esse homem visível foi criado pelo Deus que é invisível. Deus é espírito. E ele que nos criou. Se todos nós que estamos aqui, toda a humanidade na face da terra só existe porque houve um relacionamento entre um homem e uma mulher. É isso? Por isso que nós existimos, os seres humanos, depois de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Só que se nós voltarmos, nós vamos ter que chegar o primeiro casal, Adão e Eva, para que, a Bíblia diz, multiplicai-vos. E todos os seres humanos foram sendo reproduzidos desta maneira. Seres humanos gera seres humanos. Amém? E nós estamos aqui. Então, uma prova para eles surgirem, os dois, surgiram da onde? A Bíblia diz que foi Deus que criou. A Bíblia diz que foi Deus. E Deus nos criou com livre-arbítrio para andar em obediência a Ele. E Ele tem esse direito por criação e redenção. Ele é o dono. Amém? Só que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e nos separou dele. A vida eterna saiu de dentro de nós. A vida eterna, a vida ideal que Ele preparou para a humanidade toda, foi perdida em Adão e Eva. E os judeus, um povo que Ele escolheu, os hebreus, para levar a glória dele adiante, falharam. E a Bíblia diz que Deus quis salvar a humanidade toda, plano dele. Quis a humanidade perdida, destinada ao fogo do inferno, Ele interviu na história para salvar a humanidade. Fazendo como? Não poupou seu único filho, antes o entregou para morrer no lugar de todos os seres humanos. A salvação de Jesus é para todos e alcança todos aqueles que crêem. Amém? E uma vida diferente. A vida que foi revelada em Cristo Jesus, totalmente diferente do resto da humanidade. Uma vida 100% voltada para o Criador, a vontade do Pai. Jesus em nenhum momento fez a vontade dele, fez a vontade do Pai. Uma vida completamente diferente dos seres humanos da face da terra.
que não vive segundo a vontade do Pai, mas vive segundo a vontade da carne. Mas apareceu Jesus, e ninguém na história, ninguém nega a existência desse homem aqui na Terra 2000 anos atrás. Ninguém. Todos concordam, por isso que todos falam antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus foi uma realidade aqui na Terra. Realidade. Esse ser desceu aqui de uma forma milagrosa. O texto bíblico é verdadeiro. E o anjo apareceu, falou que a Maria ia gerar um filho sem a participação do homem. Antes de eles terem relações, a Bíblia diz que Maria ficou grávida. E a história é verdadeira. José também foi avisado pelo anjo para não maltratar Maria e abandonar ela. Então o Senhor preparou tudo, o coração até de José. Ela não teve outro homem. O que está sendo gerado nela é pelo Espírito Santo. E nasceu Jesus. E a história é verdadeira. Esse ser esteve aqui, e a história é verdadeira que ele morreu e ressuscitou. Não encontraram o corpo dele lá, não. Então, a chave de tudo é a pessoa do Senhor Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem na autoridade dele, de tudo que ele representa. Amém? Então, e Jesus está conversando com esses homens aqui a respeito disso, para eles acreditarem naquele que Deus enviou. E o Senhor dá várias provas a eles aqui, revelando para eles o porquê eles têm que acreditar. Perceba que Jesus fala: João Batista veio testificar de mim, os milagres testificam que eu vim do Pai. João Batista, os milagres. A Bíblia fala, João Batista, os milagres e as Escrituras. Vocês dizem que tem nela a vida eterna, são as Escrituras que testificam de mim. Então o Senhor Jesus vai falando as evidências para eles acreditarem nele. Porque nós lemos também que porque ele quer salvar. Acreditar nele porque ele quer salvar, não quer condenar. Amém? E depois, pela fé nesse ser, a Bíblia diz que o Espírito vem morar dentro de nós. Aí entra no nosso homem interior para curar todas as mazelas de dentro de nós, pela fé nele. Pela fé nele nós recebemos a presença de Deus. Pela fé em Jesus. Só em Jesus. A Bíblia diz assim: Pai, santifica-os na verdade. O que é santificar, irmão? Pai, limpa. Pai, tira o mal de dentro. Pai, tira as coisas ruins da mente. Pai, tira as mazelas do pecado. Tira a dor do pecado, Pai. Tira isso. Santificar é limpar, é purificar, tirar o que não presta. Mas o Senhor Jesus vai falar: na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que faz isso? Essa limpeza interna? A verdade. E a verdade é Jesus. Tudo relacionado a Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, e a Bíblia diz que pela fé nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus, irmão. Jesus, cabeça da igreja, que recebeu o nome que está acima de todo nome. Esse ser real que esteve aqui na terra e está vivo. Amém. E é o cabeça do corpo que é a igreja, e ele passa a ser o cabeça de todo aquele que crê, para governar agora nossas vidas. Amém? Então são evidências claras, mas eles não queriam. Amém? Eles não queriam, ficaram rejeitando. E aí a Bíblia diz: esse ser espetacular, que tudo é em Cristo,
por Cristo e para Cristo, porque ele, o povo não nega, ele esteve aqui. E a Bíblia diz que sabe quem esteve aqui? A imagem expressa do Deus invisível. O Deus invisível se manifestou em Jesus aqui na terra, é real. E o caos só não toma conta plenamente da face da terra por causa de Jesus que salvou, continua salvando e subiu e enviou o Espírito Santo que dificulta o agir pleno do mal na terra, não permite. E a gente dá para ver isso. Estamos no tempo dos gentios, a graça está reinando ainda, e a graça quer salvar. A graça se encontra em Jesus Cristo, e é Ele que está falando aqui com esses homens, amém? Vocês nunca ouviram, o que Ele fala para esses homens? Vocês nunca ouviram a voz do Pai, se ouvissem, me receberiam. Depois Ele fala aqui, se eu viesse em meu nome, vocês me receberiam. Mas como eu vim em nome do meu Pai, vocês não me recebem. Em nome do meu Pai, anulando a si mesmo e fazendo só a vontade do Pai, vivendo na autoridade do Pai, não receberam. Mas se vier em meu nome, na minha mentira, na minha hipocrisia, na minha autoridade, vocês me receberiam. Está repreendido em nome de Jesus. Pai, limpa eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é a verdade que faz essa obra. Então, quando a verdade está sendo ministrada, é para limpar. Amém? Para limpar, e nós, segundo a Bíblia, nós passamos a amar esse Senhor Jesus. Quem quer a graça? Quem quer a graça de Deus? O agir de Deus na vida? Quem quer? Só tem uma maneira: Jesus. Não tem outro jeito, o resto é mentira. Dizem que pela fé em Jesus eu já estou salvo. Mas a Bíblia diz como eu revelo que sou salvo. Pela fé eu me entrego 100% a Jesus, a mais ninguém, porque não há outro mediador entre Deus e o homem. Jesus, o único. Quem tem o Filho tem a vida. O Filho é a vida eterna esta, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o qual o Senhor enviaste. Mas ninguém dessa terra, nada. O único Deus verdadeiro que pode salvar é o Pai. E só há um mediador que tem que chegar. Como é que vai chegar? Na autoridade desse Senhor maravilhoso. Amém? E a Bíblia nós lemos aqui, espetacular, quando ele diz: eu vos conheço. Nós lemos aqui: eu vos conheço. Quem falou? Jesus. Então isso é espetacular, amém, irmão? Não adianta fugir. Eu vos conheço. Então, em nome de Jesus, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe o que tu precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que me atormenta, Ele sabe o que te atormenta, Ele sabe o que te domina, Ele sabe, não adianta fugir. E Ele diz para eles: vocês não têm o amor do Pai em vocês. Está repreendido isso em nome de Jesus, irmão. Quem toma posse de Jesus, a Bíblia diz que quem toma posse de Jesus passa a amá-lo. Sabe quem me obedece? O que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Não é possível é notório quando a gente vê um marido agindo direito com a esposa, alegra o coração de todos, é visível. O tratamento da mulher com o marido com a mulher, com não um tratamento digno, chama atenção. Não chama, não? Cheio de cuidado, cheio de paciência, não chama atenção? Protegendo, não chama? Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Será que não vai dar para ver? Alguém que é amado pelo Pai, e esse ser vir habitar dentro e se manifestar aqui, não vai dar para ver? Porque o amor está instalado, irmão. Aí muda tudo, a graça, a Bíblia diz: se Ele morreu por nós,
Se eu julgar da maneira certa, ele morreu por mim, logo que eu vou morrer também para esse mundo e para mim, para viver para ele. Porque ele morreu por mim, por nós, para mudar a nossa mente, renovar aqui essa mente pervertida que era. E ele faz essa obra na nossa mente. Por isso que fala com a maior naturalidade, não andeis inquietos por coisa alguma. Se a Bíblia fala não andeis, eu tenho como andar da maneira que ele fala. A Bíblia diz, lança, tem ansiedade? Tem na terra? Tem ansiedade? Mas eu conselho para o cristão, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então dá com essa força interna, lançar, não se deixar dominar. Dá para falar, Senhor, não, eu não quero me preocupar com isso, o Senhor falou para mim descansar, eu não aceito, porque ele disse que dá. Então se ele vê a minha luta e eu não quero, em Cristo nós vencemos. Eu não quero negar ele. Então, em nome, estou preocupado, temendo, eu não posso trair ele, eu não posso falhar com ele. Aí ele veja isso, ele, claro que ele vai agir. Ele só não vai agir quando eu ignoro e nem me preocupo, vou tomando atitudes sem me preocupar com nada. Como ele vai agir? Porque essa graça só está estendida, segundo a Bíblia, o resto é mentira. Só está estendida a graça para os humildes. Os soberbos não. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas concede a graça aos humildes. Sabe quem são os humildes? Que se ajoelhou diante dessa palavra e revelou que necessitava de um Salvador. Aí ele age a favor, não abandona. Aí a eternidade entra na alma. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo orou de acordo, será que ele orou de acordo com o Espírito Santo? Efésios 6, 24. Tu não escuta alguém falando isso na rua, tu não vê alguém vivendo isso na rua, tu não escuta isso nas mensagens, dificilmente você escuta isso. É melhor ficar discutindo, sabe o quê? Uma vez salvo, salvo para sempre. É melhor ficar discutindo isso, claro que alimenta a carne. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu sou fulano, eu sou de ciclano, isso agrada a carne, mas a Bíblia diz assim, ó, a graça, 24, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. A graça só vai entrar em quem ama Jesus com sinceridade. Mas a Bíblia não para só aqui, fala que quem ama Jesus obedece os mandamentos dele. Então essa é a verdade. Eles não queriam se submeter a Jesus. Sabe por quê? Eles queriam um governante militar para governar todas as nações e deixar as nações escravas deles. Mas Jesus falou tudo o contrário do que eles queriam. E Jesus fala tudo o contrário de nós, o que nós queremos. Ele fala o que nós precisamos para a nossa salvação. Amém? Aí, com isso, não problema nenhum. Santifica-os na verdade. Então, ele quer santificar. Amém? Pai, oração de Jesus. Então, Jesus viu que Jesus, presta atenção que nós falamos de manhã. Olha a oração de Jesus. Pai, presta atenção. Pai, santifica-os na verdade. Ele está orando? Não está orando? Então perceba que aqui já com o Pai, ele não falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Viu? Ele falou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, eu não oro só por eles, mas também oro por todos aqueles que hão de crer em mim por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. Então, prestou atenção? Como é que a liberdade para falar com o Pai? Então, eu estou falando hoje aqui o que ele orou, agora eu sei a verdade não santifica? Eu sei que o único meio de tirar o mal de nossa mente, tirar o mal de nosso homem interior, é a verdade. É a verdade, irmão, que eles não aceitaram. Eu sei que vocês, eu conheço vocês, ele falou para eles aqui, Jesus te conhece, ele me conhece também, ele conhece meu coração,
Ele sabe qual é o valor que eu estou dando à palavra dele. E ele quer salvar a gente. Ele quer ter comunhão conosco. A comunhão é com ele e com o Pai. Então essa verdade faz isso. Nós falamos de manhã da ceia, momento de comunhão. Mas o Senhor nos chamou para uma comunhão contínua, 24 horas por dia, adorar Ele em espírito e em verdade, comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, ter prazer de edificar a vida um do outro. Assim como em Atos ele se reunia no partir do pão, ninguém achava, isso aqui é meu, isso aqui é meu, era de todos. A Bíblia que diz, isso é comunhão, eles se reuniam, cheios de alegria, fortalecendo uns aos outros. Isso é comunhão. Comunhão é andar com Ele, te governando, tu está em comunhão com Ele. O resto é mentira. Que corpo é esse que está dividido? Ele diz que o corpo dividido não é dele. Então essa é a verdade, são pessoas que não queriam que Ele governasse a vida deles. E o Senhor escreveu tudo isso aqui para nós. E deu provas concretas para eles crer nele. Olha as obras que eu faço. João testificou de mim. Olha os milagres. Olha as escrituras, são elas que falam de mim o tempo todo. Não receberam. E o que está acontecendo aqui? Olha os milagres aqui. O principal, que todo o milagre físico foi para concretizar as profecias. Iam ter cura mesmo no físico. Mas agora para a gente aqui, não tem profecia para a gente aqui para ter curandeirismo, não, era para eles. Para a gente aqui o cego passa a ver espiritualmente, o aleijado levanta espiritualmente, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, é tudo espiritual, e Cristo vai te iluminar. Quem faz isso? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí eu estou buscando em nome de Jesus, estou durante o dia buscando a verdade de quem? A verdade do psicólogo, a verdade de quem? Aqui está a verdade para nossas vidas, que tu vai agir com a sabedoria dele, com o poder dele, com tudo que ele dá para a nossa alma, tu não age mais segundo a carne, e com isso não se machuca. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem toma atitude de insensato vai sofrer, porque a Bíblia é bem clara. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Quem semeia para a carne, morte e destruição. Quem semeia para o Espírito, vida e paz. Vida e paz. Dá para experimentar isso. Como? Deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e confesse: eu não sou Senhor, o mundo não é mais meu Senhor, o dinheiro não é mais Senhor, minhas preocupações não é mais o meu Senhor, meu prazer não é mais o meu Senhor. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse Senhor, a Bíblia diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, aqui dentro. Então eles estavam diante da salvação e renunciaram a ela, negaram, estão negando Jesus na vida, estão negando Jesus nas reuniões, negando Jesus, não querendo. Como? Não deixando ele usar da autoridade dele que salva. É o que nós estamos vendo nas reuniões, e eu não posso cair nesse mesmo erro, não posso, porque onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, esse ser que todos sabem que ele existiu, procuraram o corpo dele, não achou, mas teve uns que, mais de 500 depois, apareceu primeiro as mulheres, apareceu para os discípulos, e apareceu depois mais de 500 viram ele. E a Bíblia diz que, porque eles estão aí assustados, olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de voltar. Eles viram, amém?
ninguém vai viver, os apóstolos jamais iriam viver o que viveram, negando a si mesmo, vivendo em prol do outro, defendendo uma mentira. Só deu para viver do jeito que eles viveram, porque a verdade tomou conta deles. E aonde essa verdade entra, faz a obra e vê a graça desse Senhor reinando em suas vidas. Deus está dando oportunidade a todos nós, em Cristo Jesus, para nós podermos morrer sossegados, em paz. E é Ele que faz essa obra dentro de nós, e é real, não é, posso todas as coisas naquele que me fortalece, através dele, dá para tomar posse dessa alegria maravilhosa, dá para tomar posse dessa paz que excede todo entendimento, dá para tomar posse pela fé nele, e senão era uma loucura, nós estamos vivos por causa dele, então ele pode, ao homem, impossível, para Deus, tudo possível. As evidências foram claras, eles rejeitaram. E eles falam, porque vocês não entenderam o que foi escrito a meu respeito e nem querem entender. O amor do Pai não está em vocês. Mas a Bíblia diz que quem crê em Jesus, esse amor é derramado no coração. É no homem invisível e faz a obra. Pela fé em Jesus. Então eu não posso nem pensar em levar minha vida durante o dia esquecendo de Jesus. Se eu ficar só assim, ó, Deus, 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 não tenho salvação. Porque o Senhor Jesus, Deus Pai, disse, este é meu filho amado em que eu me comprazo, escuta ele. Ele falou muito e depois revelou tudo nas cartas, que o Espírito Santo falando, é ele falando. Então eu tenho que ver tudo que está escrito ali, porque ali não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do... Sabe qual é a revelação aqui nesse texto? Sabe? Eu não posso nem pensar em falar assim para o Espírito. Senhor, mas tem certas coisas na minha vida que eu creio que o Senhor não tem resposta para mim. Quem já viveu assim? Já? Porque tem certas coisas durante o dia que ele não tem resposta. Sou um miserável se pensar assim. Para ele falar isso, acredito, ele tem resposta para tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Ele é capaz de não permitir que eu tome uma atitude de forma insensata. Qual é a vontade dele nas tomadas de decisões? Está escrito aqui? Então aqui eu tenho resposta para tudo. Se eu estou fazendo errado, é porque eu ainda sou um insensato, não tomei posse desse Senhor. Mas nessa noite, mais uma vez, ele se apresenta e fala, sejam sábios, tomar posse da santificação. Amém? Nesse livro, porque é ele que vai rechaçar o mal de todos nós. Pai, eles não são do mundo assim como eu não sou. Não os tire do mundo, não estou falando para tirar eles do mundo, mas que livra-os do mal. Do mal, João Batista morreu, todos eles morreram, mataram eles. Do mal livra eles de negar o Senhor, de negar a tua palavra. Esse é o grande livramento. Amém? Então eles chamam a gente para isso tudo. Para que essas verdades? Para limpar. Meu cabelo está grande, eu tenho que cortar. Minha barba está grande, já está me incomodando. Aí Jesus, para de se preocupar com isso. Eu vou ver o que te mata, o que te incomoda e quero tirar de você. É o normal isso, se preocupar com o externo. Mas ele veio e revelou que a salvação é interna. Amém? Que viemos valorizar a nossa alma como ele valorizou lá na cruz. Amém? Vamos colocar de pé.